O episódio 2 de 1899 trouxe um foco maior no capitão do navio, o Ike, e tudo indica que ele é a chave para diversos mistérios apresentados na trama. Você já se perguntou como que ele conseguiu acessar aquele navio Prometheus mesmo antes de tudo acabar? Essa pode ser a explicação. Então aqui nesse vídeo nós vamos entender as referências e as simbologias do episódio 2 para obter um melhor entendimento da série. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de 1899. Esse vídeo é parte de uma série onde eu tô comentando cada um dos episódios da série aí com spoilers, né, pra gente entender ela como um todo. Então, só recapitulando, vamos entender o episódio 2, mas com spoilers da temporada toda, ok? Dito isso, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, pra você acompanhar aí minha super cobertura de 1899. Não confie no YouTube te indicar os vídeos, porque vai que não indica, você vai acabar perdendo. E me segue no Instagram também, que é pra você me dar uma força por lá, beleza? Cada um dos episódios da série traz um foco em um personagem diferente. E o episódio 2, o foco é no Ike. E o interessante é que agora que a gente já sabe que tudo é uma simulação, quando a gente para e volta pra assistir, tudo estava sendo exposto desde sempre, sabe? Tava na nossa cara que era uma simulação desde o começo. Mas vamos por partes. Ike tem ali um pesadelo com um incêndio na sua casa e a morte da sua família. Enquanto ele tá tendo esse pesadelo, ele tá com os olhos abertos. Vocês já perceberam isso? Que esses pesadelos, ninguém nunca tá de olhos fechados dormindo. E aí quem dá o wake up do Ike, né, é a Maura. É a voz da Maura que faz isso. Lá no primeiro episódio, quem dá o wake up na Maura é o Henry, é o pai dela. E nos próximos episódios, né, os próximos personagens, quem sempre dá o wake up é a Maura, é a voz da Maura. Há um significado para isso, mas isso a gente vai acabar discutindo mais nos próximos vídeos. Mas o interessante aqui é que os criadores da série já disseram que deixaram diversas pistas ao longo dos episódios que é para os fãs irem desvendando. E aqui nesse episódio 2, a pista mais óbvia é referente ao Ike, né, ao nome dele, que é um anagrama da palavra key, que é chave em inglês. Estamos vendo uma simulação, certo? E key, uma chave em ciência da computação, é um valor que é usado para manipular algum componente na estrutura dos dados. Mas é claro que podem haver erros na programação e uma chave acabar acessando algo que ela não deveria. Mas como que isso se aplica ao Ike? Eu comentei isso com riqueza de detalhes no meu vídeo anterior, que eu vou deixar linkado na descrição e que está na playlist também, mas eu também vou explicar isso aqui para vocês. O Ike, né, ele também tem uma carta que é uma carta igualzinha à carta que a Maura Franklin recebeu, que a gente acredita que essa carta foi enviada pelo irmão dela, e a carta está escrito lá atrás, né, What is lost will be found, o que foi perdido será encontrado. E isso significa que o Ike é um dos personagens principais dessa simulação, e como é o irmão da Maura que está controlando toda essa simulação, então deve ter sido ele quem mandou todas essas cartas. E ele fez isso que é para se certificar de que a simulação iria ocorrer da forma como ele queria. Contudo, acontecem coisas estranhas aqui com o Ike já nesse episódio 2. Tem um momento que ele tá andando ali, ele ouve a voz da sua filha Nina, abre uma porta e ele se vê dentro da casa, né? Dentro da casa da sua antiga família. Ele tá dentro do compartimento de memórias. Nós sabemos que dentro de cada um dos quartos, embaixo de cada uma das camas, tem um alçapão com o símbolo que se a pessoa abrir o alçapão, entrar e passar pelas defesas, ela acaba chegando nesse compartimento de memórias. Só que não é todo mundo que tem acesso a esse lugar. Na verdade, falando aqui pra vocês, nenhum dos personagens tem acesso a esse compartimento de memórias. E quem chega lá só chega através de falhas no código, através de bugs. São essas mesmas brechas, né, que o Elliot e o Daniel também usam bastante para acessar lugares que eles não deveriam. Ike chega então de forma inexplicável àquele compartimento de memórias e encontra a sua família toda lá. Ele acaba falando com a sua filha, mas aí tudo pega fogo e quando ele se vê, a casa tá toda queimada, né? Tá só os destroços e o inseto tá ali. E o inseto meio que guia o Ike para fora daquele compartimento. Aí ele acaba achando o túnel, sobe o alçapão e descobre que tem um alçapão ali embaixo da cama. É nesse momento que ele descobre que tem aquele troço lá. Então pera aí que tem duas coisas diferentes acontecendo aqui. Primeiro, o Ike por acidente acabou abrindo uma porta que ele não deveria e caiu dentro do compartimento de memórias. Por ele ser a chave, né? A chave em ciência de computação também abre portas, mas como o código está corrompido, eu acredito que ele abriu uma porta que não deveria por acidente e caiu lá. Mas depois que ele estava lá dentro, ele só conseguiu sair com a ajuda do inseto. Foi um inseto também que guiou a Ada, né, até o Daniel, para o Daniel a matar, né, a desligar, terminar a simulação para ela. E vamos falar desse inseto porque ele também pode ser explicado com um outro conceito de programação de computadores. Inseto em inglês é bug. E se a gente analisar bem esse inseto, esse bug faz com que coisas inexplicáveis aconteçam. O Daniel usa esse inseto, usa esse bug no código para abrir a porta quando ele chega no navio, e depois nós vemos o Elliot usar esse inseto também para levar a Maura até o compartimento de memórias, porque tem uma parede ali, eles não têm permissão
permissão para acessar esse lugar, mas o Elliot, se aproveitando desse bug, acessa lugares que ele não deveria e acaba levando a Maura com ele, né, usando de brechas, de falhas, de bugs na programação. E o Elliot e o Daniel sempre usam desse inseto para burlar as defesas da simulação. No nosso conhecimento, né, quando algum programa, alguma coisa que a gente está usando dá bug é uma coisa ruim. E para o criador de toda aquela simulação, isso também é uma coisa ruim. Mas aqui no nosso mundo, os hackers se aproveitam desses bugs para burlar a segurança dos aplicativos, para burlar, né, os programas. E lá em 1899, o Daniel e o Elliot, né, que podem ser vistos como os hackers daquele universo, como as pessoas que burlam os códigos da simulação, também utilizam de bugs para a mesma coisa. Recentemente, aqui no nosso mundo, um hacker utilizou de um bug no código do aplicativo Cu para hackear o cu do Felipe Neto, mas eu tô falando do aplicativo Cu, que é a imitação do Twitter. E aí, né, os engenheiros do Cu postaram um tweet falando que eles já corrigiram as falhas do código e que o aplicativo está seguro novamente. Inclusive, eu também criei um Cu, então se vocês quiserem, sigam lá o meu Cu, é o mesmo arroba do meu Instagram e do meu Twitter. Mas voltando, nesse cenário aqui, o Daniel é o hacker, ele que está usando o bug deliberadamente para fazer o que ele bem quer ali dentro daquela simulação. Tanto que depois, quando o Ike descobre, né, o compartimento, ele sai lá da memória através do inseto, através do bug, mas depois ele tenta voltar, ele abre o alçapão, entra, mas tem uma parede, e ali ele não consegue mais passar, porque ele não tem a permissão para passar por ali. Porque nessa cena, o bug, o inseto, não tá mais com ele. Então o bug e a chave funcionam de formas parecidas, né? A chave abre portas, mas como o código está corrompido, o Ike acaba abrindo portas inesperadas, onde ele não consegue, por acidente, e acessa lugares onde ele não deveria acessar. Agora, o bug é utilizado de forma proposital para abrir portas e fazer pessoas terem acessos que elas não deveriam. Dessa forma, o Ike e o inseto funcionam meio que de forma parecida, né? Vocês já entenderam, mas o Ike é por acidente, reforçando, e o inseto é usado deliberadamente pelas pessoas que já sabem o que vão conseguir com aquilo para acessar lugares que as pessoas querem acessar, não é por acidente. Quem usa o inseto é para abrir uma porta específica para ter acesso a uma informação específica que a pessoa não deveria ter. E é por isso que quando o Ike tentou voltar para o compartimento de memórias, ele não conseguiu. Maura sai do quarto e quando ela volta, ela vê o Daniel meio que forçando a entrada no quarto dela, né? Então eu acredito que nesse momento o Daniel estava se comunicando com o Elliot, mas aí quando ele viu a Maura, ele teve que desconversar, ele fingiu surpresa e disse que tinha ouvido choro ali dentro e tal. E quando o Daniel vai se apresentar para ela, ele fala: "Eu sou o seu vizinho". Há uma pausa dramática aí antes dele acrescentar a palavra vizinho, o que pra mim mostra bem claro que o instinto dele era falar que ele era o marido dela, era se apresentar como marido, mas no último momento ele percebeu a besteira que estava fazendo e trocou a palavra pra vizinho. Tem muitas teorias aí na internet, até vocês comentando aqui nos meus vídeos, dizendo que o Daniel não é marido dela nada, que o Daniel tá manipulando a Maura e que o Daniel não é bonzinho, mas eu não acho que esse seja o caso. Acho que por essa cena ficou bem claro que ele não queria se apresentar como vizinho. A forma como ele olha pra ela aqui tá bem claro que é a forma como o marido olha pra uma mulher. Então mais pra frente na série, quando ele fala pra ela que é o marido dela, eu acreditei sim. E vale lembrar que a Maura encontra a aliança dela nas roupas do Elliot, né? Enquanto o Elliot tá dormindo, ela tá fugicando as coisas dele ali e a aliança tá lá. Então o quê? Muito provavelmente na simulação anterior foi o próprio Daniel que deixou essa aliança com o filho. E falando em Prometheus, o Ike acabou encontrando a faixa de cabelo da filha no navio, né? E ele ficou muito desconcertado, porque como que isso é possível? Mas agora a gente já sabe, né? Foi muito provavelmente o próprio Ike que deixou cair essa faixa de cabelo na iteração anterior, quando ele estava no Prometheus. Vamos falar um pouco do Jerome agora, porque a primeira cena dele na série é ele meio que entrando como um ilegal no navio, né? Ele tá com o número do quarto do Lucian na mão, entra no quarto e quando a Clemence entra, ele meio que se esconde ali embaixo da cama. É o Jerome que coloca ali na cabeceira do quarto, né, a medalhinha referente ao período deles dois na guerra, mas aí depois, quando a Clemence olha, ela não sabe o que é aquilo, ela apenas guarda na gaveta. Logo depois, o Jerome aborda a Clemence no corredor do navio, enquanto a Clemence está observando o Prometheus, e esse é o primeiro contato deles. Eles têm uma conversa ali e eles passam a desenvolver sentimentos um pelo outro, porque até então, ao que parece, eles não se conheciam. E por último, vamos falar sobre a família do Craster. Eles são altamente religiosos, né? E depois daquela desgraça que aconteceu com a família deles, o pai deles ali meio que se tornou uma espécie de padre, uma espécie de pastor. Sabemos que o Craster, e a gente vai falar sobre isso com mais detalhes quando for o episódio que fizer mais detalhes a essa família, mas a gente sabe que o Craster se envolveu com algum garoto e o pai desse garoto, com muita raiva para se vingar, estuprou e
e acabou engravidando a Tove. Mas é por conta disso que aqui nesse episódio a Tove ela fica tão brava quando vê o Crescer perto do Angel. Ela diz pra ele que o Crescer fez uma promessa a ela, né? Agora a gente consegue meio que entender que promessa é essa. É uma promessa de não se relacionar nunca mais com homens. Como consequência de toda essa desgraça, a mãe deles procurou suporte na religião e passou a acreditar que tudo que estava acontecendo com eles era uma bênção divina e a criança que a Tove estava esperando era a filha de Deus. E no final do episódio a gente vê o Henry, né, assistindo tudo que está acontecendo através daqueles televisores. E o Henry também está dentro de um daqueles compartimentos de memória. O Henry, assim como todos os outros, está preso dentro dessa simulação. Mas o Henry, ele mantém a memória a cada iteração diferente. Assim como o Daniel e assim como o Elliot mantém as suas memórias também. Mas do Henry a gente vai falar com mais detalhes no próximo vídeo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Quero saber o que vocês estão achando dessa série, né? Dessa reanálise dos episódios que eu tô fazendo. Coloca aqui nos comentários que é sempre bom ler um feedback de vocês. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Compartilha o vídeo com seus amigos que gostaram de 1899 e não entenderam muita coisa também, pra eles acompanharem essa série aqui comigo. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.